Fechar com chave de ouro o nosso seminário, a diretora da Escola Brasileira de Professores, Embrapo, a senhora Guiomar Melo. Então, também por 20 minutos com a palavra, professora. Bem, muito boa tarde. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria agradecer à Comissão de Educação, ao convite para realizar esta mesa, elogiar a iniciativa e esse é um dos muitos debates que eu acho que nós deveríamos ter a respeito do Plano Nacional de Educação e que não há nenhuma pretensão da gente esgotar todos os problemas agora, mas que é importante que a gente inicie esse debate num contexto. E eu gostaria de lembrar que este contexto, no nosso caso, do ensino no Brasil, mais do que contexto, é uma conjuntura, né? Nós vivemos uma conjuntura de muitas legislações, de muitas decisões, de regulações diferenciadas. A gente ouve manifestações, por exemplo, mais favoráveis à IAD, menos favoráveis à IAD do próprio MEC. Não que seja isso, eu acho que são momentos de transição muito fortes que nós estamos vivendo, mas eu acho que a gente não deve esquecer essa conjuntura. Nessa conjuntura, eu gostaria de reforçar a lembrança que teve, eu não guardei o nome dela, mas uma pessoa da nossa audiência falou do Sistema Nacional de Educação. Eu acho que é importante a gente lembrar, os senhores deputados, principalmente, que o Sistema Nacional de Educação pode ser um freio ou um acelerador do que nós estamos pensando para o Plano Nacional de Educação. Então, que nós não devemos desvincular nesta conjuntura o que está acontecendo na educação. Por quê? Porque, por exemplo, nós estamos, de um lado, falando em Plano Nacional de Educação, mas do outro nós já estamos sofrendo com as novas diretrizes de formação de professor, que acabaram de ser elaboradas pelo Conselho Nacional de Educação. Esses organismos intermediários fazem parte dessa conjuntura. E eles também poderão ser fatores de obstáculo ou de facilitação daquilo que a gente vem a discutir no Plano Nacional de Educação. Então, o plano existe no vazio, ele existe numa conjuntura que é problemática, ela tem vários conflitos, nós não podemos ignorar isso, não devemos enfiar a cabeça na areia e fazer feito avestruz, quer dizer, nós vivemos nessa conjuntura e eu acho que nós temos que aprender a nos adaptar a ela e tirar ver se a gente consegue fazer desse limão uma limonada, né? Mas não gostaria de falar do Plano Nacional isolado desta conjuntura que nós temos na educação hoje. Nós temos aí uma segunda reforma do ensino médio, causando inúmeros problemas. Por exemplo, eu, neste momento, meus senhores, eu estou trabalhando no Conselho Municipal de Educação, onde existem 9 escolas de ensino médio apenas, mas que dão muito trabalho do ponto de vista da gente adaptar os novos currículos às novas diretrizes do ensino médio, né? Então, nós tivemos 2 reformas concomitantes. Tínhamos acabado de fazer uma revisão, já estamos fazendo uma nova revisão, e esta conjuntura ela é muito perigosa quando a gente está pensando em metas, né? Às vezes a gente esquece que as metas não foram alcançadas, porque entre a meta e a implementação da meta, uma série de conjunturas como essa, de deliberações, de recomendações, de resoluções, inclusive de normativas, né, regulatórias aconteceram, e isso foi que obstaculizou, digamos assim, todo o problema. Muito bem. Dado essa colocação assim, maior de conjuntura, né, eu não sou da área do ensino superior, eu não tenho muita... não deliberei sobre onde eu participaria nesse seminário, mas como a minha trajetória toda, eu tenho 50 anos de educação, eu já fui secretário da educação do município, já fui deputado estadual, mas sempre atuando na educação pública, imaginava que eu ia ficar na área da educação básica. Mas eu achei muito bom, eu fiz uma limonada deste limão. Por quê? Porque eu resolvi falar daquilo que é mais importante, na minha opinião, no ensino superior brasileiro.
que é a formação dos professores. É a maior tutela, é a coisa que é onde temos realmente... Professora, o microfone da senhora está cortando. Passou Está cortando? Agora voltou. Obrigado. Onde nós temos mudanças urgentes para introduzir, se nós quisermos realmente dar um salto de qualidade na educação. Eu começo com aquilo que a gente viu na educação infantil, né? Na mesa da educação infantil, que foi muito importante, né? E gostaria que fossem projetados aí, eu tenho alguns slides, o segundo slide, por favor. O próximo é esse. A Beth Guedes está cansada de conhecer esses dados, né, Beth? E outros, e vocês também, mas é só para lembrar, isso sim é contexto, né? O que significa a formação do professor de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, que, segundo este seminário, acabamos de ver, seria uma coisa decisiva para construirmos uma educação de qualidade, né? Então, se vocês veem aí, os entrantes de pedagogia, os ingressantes de pedagogia, são as menores notas do ensino médio. Pode tirar. Aí depois vocês veem administração, direito, e o último é medicina. Então, o que vocês veem aí é realmente que o professor de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, que cobre a primeira etapa da educação obrigatória, pode tirar o slide e voltar se quiser. Ele é o menor nota do Enem, ele é o aluno mais pobre dos que concorrem a um vestibular neste país, né? Ele é formado hoje por uma clientela que tem empregadas domésticas, atendentes de supermercado, caixas, esse tipo de mulheres que querem subir na vida e que veem no curso de pedagogia e na possibilidade de serem professores uma possibilidade. Gostaria de lembrar a vocês que esse score de quase 300 no Enem significa que elas saíram da educação básica só com as palavras de Jesus Cristo, na melhor das hipóteses. Provavelmente fizeram uma escola de ensino fundamental e muito ruim, de ensino médio noturno, já começando a trabalhar, porque são todas trabalhadoras, não é? E se vem nessa situação de ingressar num curso de pedagogia, provavelmente à noite, agora, ultimamente, predominantemente à distância. Eu quero fazer um parágrafo. Não acho que a educação à distância é responsável pela má qualidade da formação. A má qualidade da formação dos professores é muito anterior à educação à distância. A educação à distância apenas colocou os problemas no ventilador, né? Porque aumentou o número, então todo mundo ficou assustado. Mas eu gostaria de dar especialmente um recado ao pessoal do Todos pela Educação, que, por favor, não atribuam apenas a educação à distância à má qualidade da formação de professores, porque ela é anterior. Eu estou nisso há 50 anos. E desde os anos do final dos anos do século passado, eu já falava da má qualidade dos cursos de formação de professor, sobretudo da pedagogia, sobretudo dos anos iniciais. E vou fazer o meu foco nisso pelo seguinte motivo. O professor formado nos cursos de pedagogia, este que tirou a menor nota do Enem, este que saiu do ensino médio com as palavras de Cristo, este professor vai ficar 7 anos com as nossas crianças. Não se esqueçam disso, senhores deputados. Esse professor começa, estou dizendo esse tipo de professor, formado na pedagogia. Ele começa a atender a criança, eventualmente na creche, mas já nem vou colocar aqui a creche, que ela está fora da educação obrigatória. No 5º, no 6º ano da pré-escola,
já no primeiro ano da educação do ensino fundamental, até o 5º ano do ensino fundamental, são 7 anos. 2 de pré-escola, 5 de ensino fundamental, anos iniciais, que as crianças ficam na mão desse professor. Então, eu gostaria de fazer um... Eu gostaria de fazer uma espécie de uma figura, não é? Digamos assim, que nós estamos vendo um ensino superior buscando ver mercado de trabalho e inovação. Qual é o mercado de trabalho desse professor? Seria pior, seria ruim eu dizer que o mercado de trabalho desse professor é o cérebro das nossas crianças, desde que elas entram na pré-escola? É chocante, eu sei, é uma figura chocante, mas é. Porque ele vai ficar 7 anos, e na boa hipótese dela ter entrado na pré-escola, e que ela que ela vá direitinho, que ela siga o seu rumo, que ela vá até o 5º ano, que ela fique só 7 anos, eventualmente ela vai ficar mais, certo? Então, nesta boa hipótese, ele vai trabalhar 7 anos com essa criança. Se os senhores olharem as recomendações que foram feitas na nossa mesa de educação infantil, por exemplo, de que a pré-escola não é uma escola, de fato. Escolarizar a pré-escola é um equívoco. A escola é, sobretudo, um lugar de experiência, que tem que ser lúdico, que tem que ser inteligente, que tem que ser estruturado de uma maneira inteligente. Não é não estruturado, isso é um erro. Não é? Não estruturado não existe. Não existe ensino não estruturado. Todo ensino é estruturado. Mas que tem que ser estruturado com inteligência. Por exemplo, muitas pré-escolas não têm brinquedo. Eu, quando pensei nisso, falei assim, poxa vida, pré-escola não tem brinquedo, tem professor. Então, este professor seria responsável por criar condições dessas crianças imaginarem brinquedos, criarem brinquedos, certo? Suporem. Mas, para isso, gente, precisa ter passado por cima de toda a formação básica e criado habilidades sociais, emocionais, de estabelecimento de vínculos, certo? Que são produto não só de um curso, mas produto do amadurecimento de um aluno que fez um curso de pedagogia, que fez uma licenciatura e que teve, durante a sua formação nesses cursos de pedagogia ou licenciatura, teve docentes que conseguiram replicar para eles estas condições de formação destas habilidades. Porque quem é que vai ensinar autorregulação para as crianças de pré-escola? Um aluno que nunca aprendeu, não se autorregulou, que não viveu esta fase de formação dessas competências? Este aluno que é um aluno do curso de pedagogia, quando for professor, vai fazer isso? Então, se nós pegarmos, precisa nada, peguem só todas as recomendações que foram feitas ao longo da nossa mesa hoje aqui, pela manhã, nos cursos de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Aliás, de anos iniciais, praticamente não se falou. Falou-se principalmente de educação infantil e alfabetização, certo? Mas fiquemos nisso. Fiquemos nisso. E quando a gente diz a alfabetização baseada em evidências, os nossos professores sabem o que é evidência? Vocês já perguntaram para eles? Não estou falando dos professores das escolas municipais de São Paulo, eventualmente das escolas particulares do Brasil, etc. Estou falando do professor daquela criança onde a desigualdade pega mais, daquele professor onde a iniquidade de negar uma educação de qualidade é perversa. Ali tem um professor que eventualmente não sabe o que é evidência, que não conhece essa palavra, não fazer parte do seu vocabulário profissional, principalmente do seu vocabulário social e emocional. Certo? Então, é esse professor. Interessante, por exemplo, pensar que se nós fôssemos levar a sério a questão da educação integral, o primeiro a ter educação integral neste país deveria ser o professor
de educação infantil de 1º a 5º ano. Ele é que precisa ficar o dia inteiro na escola para recuperar uma experiência de aprendizagem que ele não teve ao longo de 12 anos na nossa escola pública, refazer este caminho para poder depois construir o tal vínculo, né, tão bonito de falar, uma narrativa linda, e como é que constrói o vínculo, como é que faz o primeiro dia que este professor, que não é, que essa menina que saiu de, eventualmente, ser uma empregada doméstica, passou por um curso EAD ou pedagogia noturna, e conseguiu um lugar de precário na prefeitura de não sei de onde, certo? O primeiro dia que ela entrar na pré-escola, como é que ela constrói vínculo? Quer dizer, se nós não passarmos essa questão para o chão da sala de aula, a gente não vai trabalhar a questão do mercado de trabalho e da inovação, no caso do curso superior, pelo menos quantitativamente mais importante da educação superior brasileira. E a inovação, então, o que seria no mercado de trabalho? Não é? Por exemplo, inovação seria conhecer os conhecimentos da neurolinguística, os conhecimentos da ciência da neurologia, né? Que hoje nos mostram que a plasticidade das crianças na primeira infância é a grande janela de oportunidade para a gente construir. Isso todo mundo está dizendo. E nós já sabemos disso. Se nós já sabemos disso, por que a gente não pergunta o que faz o professor nesse caso? E o que fazemos nós? Então, eu acho assim, se nós não olharmos um olhar não apenas, eu diria, não apenas um olhar pedagógico, mas um olhar afetivo mesmo para esse professor, nós vamos conseguir, gente, sair dessa coisa entalada. Sabe por quê? Porque ele vai reproduzir na sala de aula mais ou menos o que ele aprendeu no curso de pedagogia. E o curso de pedagogia, seja ele à distância ou presencial, é ruim. Ele é ruim do ponto de vista acadêmico, ele é ruim do ponto de vista teórico. E ele, sobretudo, é ruim porque ele não tem nenhuma experiência da prática. A gente, sobre formação de professor, tem trabalhado muito um conceito bem interessante, que é o seguinte: o professor é o único profissional do ensino superior que, quando nós estamos dando aula para ele, nós estamos preparando esse professor para ser nós mesmos no ano seguinte. Certo? Nós estamos diante de um aluno que ingressou no curso de pedagogia ou numa licenciatura, isto vale para todo o curso de formação de professores, ele ingressou neste curso para ser professor, ou seja, ele ingressou para ser o que nós, professores, docentes do curso de pedagogia, somos hoje para eles. Essa é a única profissão que acontece isso, que a situação de formação é espelhada à situação do exercício profissional. Quando você forma um médico, ele não vai ser professor de medicina. Eventualmente, ele vai até fazer uma carreira de dar aula na medicina. Mas a carreira mais importante dele, o DNA da carreira dele, é o consultório, é a clínica, é o hospital, certo? Quando você forma um advogado, é a mesma coisa, um engenheiro. Só quando você forma um professor, você forma alguém para ser você. Se o professor, o docente dos cursos superiores não tiverem clareza disso, nós perdemos na saída. Porque clareza disso vai permitir a esse professor docente do ensino superior criar experiências de aprendizagem a esses futuros professores que, de fato, permitam desenvolver as habilidades que o mercado de trabalho está precisando. E quais são elas? São estas. Está lá nas diretrizes nacionais de formação de professor, que acabaram de ser aprovadas. Não é, Beth? Você que é do Conselho Nacional,
sabe muito bem disso. Foi agora em junho, né, julho, que nós tivemos uma nova diretriz de formação de professor. Já tínhamos uma, veja só, tivemos uma em 2001, 2002, tivemos outra em 2015, tivemos outra em 2019 e tivemos outra em 2024. Isso é um exemplo claro de como a conjuntura faz com que tudo que a gente pensar para um PNE, de repente, vá para o brejo. Então, é nesse sentido que a gente discutiu muito, eu discuti muito com esse pessoal que trabalha de olho no material escolar, e eles, a partir dessas discussões, prepararam uma série de propostas para o Plano Nacional de Educação na parte de professores, que muitas delas têm, eu trabalhei muito com eles isso, mas eu acho que tem muito mais coisa além do que está aí que a gente poderia estar discutindo. Mas eu gostaria de apresentar, então, neste sentido, esta proposta, que chama um olhar humanizado para os professores. Se a gente puder pôr o final da apresentação, por favor. Eu acho que é antes, mais para trás. Depois desse slide inicial, vem o próximo, esse próximo. Aí está, por décadas, os jovens aspirantes a professores que querem ingressar no magistério brasileiro têm sido deixados à própria sorte. Não existe um olhar atencioso sobre eles, o que resulta em uma formação precária e um apoio inexistente. Para os docentes que já integram a carreira do magistério, a situação não é muito diferente. A estrutura de incentivos é insuficiente e falta valorização social e financeira. Propõe-se, portanto, um tripé humanizado para o magistério. Próximo. A primeira dimensão é a dimensão de apoio. Não é apoio apenas para que eles tenham condições de trabalhar e estudar. É apoio para que eles tenham condições de desenvolver as competências que lá no nosso painel de educação infantil está dizendo que eles são responsáveis por desenvolver nos alunos, tá? Garantir que todos os estudantes de licenciatura, incluindo aí a pedagogia, né, aspirantes a professores, tenham condições de estudar com bolsa e de fazer estágio focado em práticas pedagógicas. Não necessariamente uma bolsa que pegue todo o curso, mas, pelo menos, no que diz respeito ao estágio, é inaceitável a gente continuar com cursos noturnos que não têm estágio em práticas pedagógicas, focado nas práticas, focado na escola aonde ele... Isso já estava nas diretrizes curriculares de 2019, está nesta de 2024, certo? Mas não adianta estar lá. É preciso que a gente pense em como fazer isso. E a primeira condição é, de fato, buscar como é que nós vamos permitir que esses alunos que trabalham e estudam de noite, à distância ou presencialmente, possam fazer práticas pedagógicas nos seus estágios. Que o curso de professor naquilo que, de fato, ele tem que fazer. Ensinar, entrar na sala de aula e saber o que ele faz. No primeiro minuto, nos 5 minutos seguintes, depois nos 10 minutos seguintes, e assim até o fim da aula, o fim do dia. Não é? Esta possibilidade de aprender focado em práticas só é possível se nós tivermos um apoio financeiro para os nossos alunos de licenciatura e pedagogia. Eu gostaria de contar aqui uma coisa muito interessante. Eu passei um ano em Londres fazendo estudos de pós-doutorado e fui algumas vezes convidadas para falar sobre educação brasileira. Quando chegava na parte de formação de professores, não havia meio dos ingleses entenderem como é que nós formamos professor de educação infantil à noite. Não havia forma, porque na cabeça deles,
o curso de formação de professores, principalmente na educação infantil, metade dele é na escola, onde o professor tem que trabalhar, no lugar de trabalho, no chão da escola. E aí eles perguntavam onde é que está a escola de educação infantil que funciona à noite. Desde lá, eu tenho, assim, um travo amargo, sabe? Na boca, todas as vezes que eu penso que ainda tem cursos onde o estágio é feito dessa maneira. Eu tenho trabalhado com formação de professores no Conselho Estadual de Educação de São Paulo, sou conselheira, e tenho trabalhado muito nas licenciaturas. E nós sempre fizemos questão de que o estágio tivesse um projeto, que ficasse claro onde é que o aluno vai, como é que ele vai trabalhar, enfim, qual é a bibliografia que vai sustentar essa prática, mas principalmente como é que, em que lugar essa prática vai se realizar. Portanto, essa é uma questão fundamental e que tem a ver muito com aquilo que eu disse da situação espelhada, certo? Quer dizer, eles precisam aprender a ser professores. E a primeira aprendizagem de ser professores é com os docentes dos cursos superiores. De modo que, se não mudar a prática pedagógica dos docentes das licenciaturas e dos docentes da pedagogia, não há possibilidade da gente ter uma educação de qualidade nesse país. Porque deles vai depender o professor que sai, e esse professor que sai que vai para a pré-escola, e é dessa pré-escola que é nessa pré-escola que vão ser formados alunos que depois vão entrar nos pedagogia, de administração, de medicina, de engenharia, de direito e todos os outros cursos superiores. De modo que é desse curso superior, esse curso superior de formação de professores, eu diria que é o começo de todos os cursos superiores. Próximo. Professor, a dimensão de formação tem um outro aspecto, que é a questão da regulação. Não é? Há pouco tempo nós tivemos aqui em São Paulo, não sei se foi nacional, um seminário onde estava presente a Paula Lozano, que é uma educadora brasileira que hoje está trabalhando no Chile já há alguns anos. Né? Ela dirige hoje a escola de formação de professores mais importante do Chile. E ela falou, teve uma fala que era a respeito das atuais diretrizes de formação de professores, essas que foram aprovadas este ano. Ela não quis dizer que elas eram muito genéricas, mas ela fez questão de enfatizar que no mundo inteiro, dos poucos cursos que têm uma regulação restrita, são os cursos de formação de professores. E os cursos de medicina, no que diz respeito à residência e à parte de práticas médicas de um modo geral. Né? Então, essa é indiretamente uma crítica que a gente faz às atuais diretrizes de formação de professores. Elas continuam mantendo o mesmo setting, né? o mesmo escopo conceitual de formação de professores que vê a questão da base, né? Dos fundamentos. A história da educação, a sociologia da educação, etc. E pouca coisa de psicologia da aprendizagem, por incrível que pareça, que é a coisa mais importante, como disse hoje na mesa da educação superior, o próprio João Batista de Oliveira. Né? Então, se a gente não tiver uma regulação moderna, inteligente, mais focada e com resultados que possam ser medidos e avaliados, nós não teremos possibilidade de melhorar a formação de professores. Professor, aqui, licença, se a senhora pudesse ir encaminhando para o final, a gente já estourou nosso tempo aqui, por favor. Tá, já foi. E aqui entra também a sugestão de uma certificação nacional. Aqui diz, a ideia é fazer uma certificação nacional, talvez com base nos exames do INEP, enfim, ter alguma forma de certificação nacional. Próximo. Outra sugestão que é dada é de você ter diretores de escola pública certificados, né? Por meio de certificados também nacionais. Infelizmente,
as atuais diretrizes de formação de professor continuam colocando no mesmo saco a formação de pedagogos, de diretores, de gestores, de avaliadores, tudo a mesma coisa. Eu acho que é difícil a gente superar essa situação pelo lado da regulação, mas talvez seja possível introduzir esta meta da certificação. Próximo. Está no fim. A dimensão de incentivos, garantia a valorização social e financeira do docente, com bônus financeiros de produtividade para professores e gestores escolares, diante dos resultados dos alunos. Eu sei que isso é um tabu, mas não vai, eu acho que é importante jogar isso na Câmara Federal e que isso seja discutido pelos deputados, em premiar professores e gestores pelo resultado obtido nas escolas. Alguém tem que ser responsável pelo fato das nossas crianças não aprenderem, que afinal de contas, tudo isso que nós estamos fazendo é por causa da aprendizagem, certo? Próximo. Aqui mostra sobre a questão salarial. Já existem várias evidências mostrando que sozinho o salário não, a elevação do salário não melhora o desempenho, não, melhora o desempenho dos professores, mas não melhora o resultado dos alunos. Próximo. O que a evidência mostra é que em países em desenvolvimento a instituição de políticas de bônus financeiro produz maiores efeitos em termos de aprendizagem. A gente deixa isso aqui como sugestão, como recomendação, emendas para a Câmara dos Deputados e para a Comissão de Educação. Pode terminar. Eu só quero terminar rapidinho, lembrando uma coisa que eu costumo falar várias vezes. Tudo bem, as competências da pré-escola, a questão do ensino médio, está tudo ótimo. Mas, nesta altura, a gente precisa perguntar, que nem o Garrincha perguntava para o treinador. Combinou com os russos? Porque quem são os russos nesse caso? São os professores. Quem vai executar tudo isso que nós falamos hoje aqui são os professores. E são eles com quem nós temos que combinar com os nossos russos. É com isso que eu quero me despedir, mais uma vez agradecendo aos poucos que ficaram para ouvir, não é? Mas, quem sabe, a gravação possa ser ouvida também em outras ocasiões. Muito obrigado.